Namastê, pessoal! E aí, como é que vocês estão? Espero que todos muito bem. Estamos aqui para mais um vídeo e esse é o vídeo de número 24. É a entrada dos asanas finais, certo? Fizemos já até agora em 23 aulas toda a série 1 e chegamos no momento em que a gente começa a fazer os asanas finais. E os asanas finais começa com uma postura que é no ocidente chamada de ponte, só que é uma maneira errada de se denominar essa postura, porque o nome original dela se chama Urdhva Dhanurasana. Urdhva significa para cima e Dhanur significa arco. Então é o arco de arco e flecha apontando para cima, o arco apontando para cima, certo? E o pessoal chama de ponte aqui, mas está errado essa denominação. O nome real é Urdhva Dhanurasana ou arco apontando para cima. Ponte mesmo é a postura anterior a essa, é o Setubandhasana. Setubandhasana, que liga o ponto A, que são os pés, ao ponto B ou A, que é a cabeça, e o ponto B, que são os pés, formando uma ponte. Essa sim tem o sentido de ser ponte mesmo. Agora, a próxima postura, que é essa que a gente vai fazer hoje, não, certo? Urdhva Dhanurasana significa arco apontando para cima. Bom, então muito bem. Essa postura, ela vai exigir uma importante noção das suas coxas e dos seus joelhos e dos seus pés e das suas mãos e dos seus ombros, certo? Muitas pessoas têm uma certa dificuldade porque ainda falta uma estrutura ser fortalecida, que são as estruturas das escápulas e das costas, dos braços, porque você precisa sustentar o seu peso para esticar o braço, mas existem algumas alternativas, certo? Vamos começar da maneira mais simples para a maneira mais exigente, certo? Bom, a maneira mais simples é o que a gente chama de meia ponte ou meio arco apontando para cima. Então a história é o seguinte, o que é importante você entender? Que os seus pés, aqui dá para ver, os seus pés, eles precisam estar paralelos. Eles têm a tendência de fazer isso aqui, os dedões dos pés irem para fora e os calcanhares irem para dentro. Não! Os pés precisam estar paralelos e para que você tenha uma certa noção para isso, aponte os seus dedões para dentro e os calcanhares para fora, que quando você ativar, isso aqui vai acontecer. Os pés vão querer vir para dentro. Então, quanto mais para dentro você trouxer os seus dedões dos pés, automaticamente isso aqui vai acontecer. Se você já começa a postura assim, talvez isso aqui comece a acontecer. E aí é o errado, certo? Então, exagera um pouco para dentro dos pés para depois você encaixar e tentar deixar eles paralelos. Agora, uma outra noção importante é com que os seus joelhos eles não abram, certo? Não faça esse movimento aqui, de você abrir os joelhos. Existe uma rotação interna das coxas que precisa trazer os seus joelhos para dentro. É esse movimento aqui. Isso dá para ver. Então, esse movimento que você tem que fazer com os seus joelhos e não esse movimento, né? E essa é a tendência de quando você vai querer esticar a perna, isso acontecer. Mas é esse movimento de fechar, ok? Bom, entendido isso, a gente vai trabalhar primeiro só as pernas, certo? Utilizando a maneira mais simples de você fazer a postura, que é você deitar, né? Então você começa deitado, então sapta, inspira, caminho, salta, expira, deita, certo? Você deitou, você tem que puxar os seus pés próximos dos seus glúteos, pouco, evita não fazer esse movimento, não jogar o pé para fora,
Tente deixar os pés paralelos. E a distância dos pés é um pouquinho mais que o seu quadril. Não é tanto para fora e não tão para dentro, certo? É um pouquinho mais que o seu quadril. O quadril meu está aqui, então eu estou deixando o pé um pouquinho mais para fora. E ó, estou tentando deixar os pés paralelos, certo? Observa isso. Os dedões retos. Você vai rotacionar as coxas para dentro, então pode unir um pouquinho aqui as coxas, mas depois você precisa afastar e deixar elas na mesma linha que o seu calcanhar aqui. Então não fazer esse movimento de abrir as pernas. Por quê? Quando você faz esse movimento de abrir os joelhos para fora e deixa solta a coxa, você precisa ter um tônus precisa ser mantido na coxa. Quando isso acontece, você faz com que a sua lombar ela se flexione e não crie uma... e a ideia é que você crie uma extensão dessa parte. Você precisa estender a sua lombar e não flexionar ela, certo? Uma forma interessante de você entender isso, quando você abre, atrás fecha. Então, quando você abre os seus joelhos, a sua lombar ela fecha. E a ideia é você abrir a lombar. Então, para isso, você precisa fazer uma força interna dos joelhos para dentro para abrir a sua lombar. Certo? A mesma coisa vai acontecer depois que a gente vai conversar sobre a parte de cima do corpo. Então, vamos dividir em duas partes agora. A gente está falando só sobre a parte de baixo, então, suas pernas. Para depois a gente falar sobre a parte de cima. Tá? Então, a parte de baixo, o que a gente vai fazer? Deixar os pés, os dedões levemente para dentro, os calcanhares um pouquinho para fora. Vai entrelaçar suas mãos, levantar a pelvis, entrelaçar as mãos. Encaixa os seus ombros e braços para dentro. Isso vai te ajudar a você ter uma empurrada para cima melhor quando você encaixa bem os seus ombros. Certo? Olha lá, meus pés estão querendo abrir. Eles estão querendo fazer esse movimento aqui, ó. E não, você precisa deixar os pés paralelos, botar os joelhos e coxas para dentro. E aí manda o saco lá para cima. Manda lá para cima. E respira 5 respirações aqui. Então, desceu, só para a gente começar. Entrelaçou as mãos, encaixou. Inspira, sobe. 1, 2, 3, 4, 5. Expirou, desceu. Descansa um pouco. E inspira, sobe de novo. São 3 dessas. Inspirou, foi. 1, 2. Tudo tonificado. 3, 4, 5. Terceira e última. Foi. 1, 2, 3, 4, 5. Expirou, desceu, descansa um pouco. Bom, então esse é o mais simples de realizar a ponte, certo? O Urdhva Dhanurasana. Agora, o que é importante, o segundo método é você se exigir um pouco mais, como? Trazendo os seus pés um pouco mais para trás e você vai segurar no tornozelo, certo? Traz o outro pé, se preocupa em deixar os pés um pouquinho mais distante ou um pouquinho mais aberto do que o quadril, um pouquinho mais para fora do quadril, certo? Os seus pés, um pouquinho só. Tendência dos pés é
abrir, não faz isso, faz o movimento contrário, uma força interna para dentro, certo? Encaixou os ombros e manda lá para cima, pés paralelos, rotaciona joelhos e coxas para dentro. 5, 1. Aqui você vai conseguir levantar mais o seu quadril, certo? 1, 2, o queixo vai para o externo. 3, 4, 5, expirou, desceu. Segunda, inspirou, subiu. 1, para cima. 2, para cima, joelhos para dentro. 3, 4, 5, expirou, desceu. Inspirou, subiu. 1, 2, 3, 4, 5, expirou, desceu. Se achou que exigiu demais, abraça um pouco suas pernas, massageia suas costas, balança de um lado para o outro. Esse é um jeitinho de dar uma amenizada na porrada que você dá na lombar. Bom, antes de começar o terceiro, uma breve explicação sobre o porquê a ponte ela é tão importante nesse processo da série 1, certo? Você vai observar que a série 1 ela possui muitas flexões, é uma série muito com um exagero de flexões para frente, certo? Você não lembra? Você tem primeiro, Paschimottanasana, pega dedão, mão por cima, mão por baixo, tudo vem para frente. Esse aqui também vem para frente, esse aqui também vem para frente, esse aqui também, já no Shirshasana, vem para frente, o que senta em cima vem para frente, as torções, duas vêm para frente, duas torcem. Então, é uma prática que é muito para frente. E a ponte, ela vem com uma grande contrapostura de toda a série 1. Por isso que ela é tão exigente, porque escolheram uma postura exigente para dar uma compensação sobre toda a série 1, certo? Por isso que ela é tão importante fazer a ponte. É muito importante fazer. No entanto, que quando a gente começa uma série, a prática, e você não está terminando toda ela, porque ainda não conhece todas as posturas, você para naquela postura onde você está se dedicando e ralando bastante e vai para a ponte em diante. Porque a ponte é a contrapostura da série. Por isso que ela é tão importante. Então não pulem a ponte. Se é para fazer, faça da mais simples para a intermediária, para depois passar para mais exigente, mais complexa. Certo? Muito bem. Outro detalhe para a gente falar sobre a ponte agora com os braços, utilizando a parte superior do corpo. Certo? Aqui, seguinte, você precisa prestar atenção nos seus cotovelos. Então, quando você abre as suas pernas, a sua lombar ela fecha. Quando você abre os cotovelos, as suas escápulas fecham. Você precisa fazer um sentido de fechar os cotovelos para conseguir abrir as escápulas nas costas. Assim permite você conseguir esticar o braço, certo? Isso depende muito da força das pessoas, certo? Isso depende muito da força do braço que você tem, porque nesse início você conseguir esticar o braço pode ser muito exigente. Então, faça as posturas no chão mesmo, só entrelaçando as mãos e pegando os tornozelos, se você acha essa muito complicada. Agora, existe uma maneira intermediária também
nessa postura de você começar a colocar a mão aqui atrás, do lado das orelhas. A mão do lado das orelhas é o melhor ponto, certo? Para você começar a entender essa história. Cuidar sempre com sua cervical. Ó, os cotovelos eles querem abrir. Você traz esse movimento para dentro dos cotovelos. Os cotovelos têm que estar mais ou menos na mesma linha do seu ombro, certo? Essa aqui, na mesma linha. Essa parte aqui precisa encostar no chão na hora que você está tentando suspender. Então, pensa que os seus cotovelos para dentro é a história, certo? Então você começa levantando a sua pelvis primeiro e depois o intermediário dessa aqui é só levantar e trazer a cabeça para o chão. E fica com a cabeça no chão, com as mãos apoiando para você não forçar a sua cervical. E aqui você fica mandando a pelvis para cima. 1, 2, 3, cotovelos para dentro. 4, 5. Desceu. Se isso está demais, descansa ou tenta fazer 3 dessas só colocando a cabeça. Não deixa o peso recair sobre a sua cabeça, as mãos seguram, senão você pode machucar a sua cervical, certo? Lembra dos cotovelos para dentro, lembra dos joelhos para dentro, porque o joelho para dentro consegue abrir a lombar e os cotovelos para dentro conseguem abrir as escápulas e costas, certo? Bom, agora a gente vai tentar caminhar, ou caminhar não, esticar totalmente o braço, certo? Bom, nesse processo é uma força de empurrar o chão que você precisa fazer, uma força contrária ao chão bem forte. Você tem que tentar trazer os seus ombros na mesma linha do seu punho, mais ou menos quando você estiver lá em cima. Tenta observar e ver se isso é possível, tá? Se não for, à medida do possível você vai tentando pouco a pouco. Agora, é interessante que quando você começa a fazer isso, precisa de alguém junto com você para começar, tá? Ou um professor é o ideal para te ajudar nessa história. Que existem outras formas que quando tem alguém em conjunto com você, essa pessoa pode te ajudar ou ajudando a empurrar suas costas para cima, ou você segurando no pé dessa pessoa, porque em uma certa inclinação da mão ajuda também você a conseguir esticar o braço, mas isso a gente vai conversar num outro momento, tá? Que eu vou dar algumas alternativas de como você conseguir fazer isso se você não tem ajuda de alguém, tá? Então, por enquanto, essas aqui sozinhas mesmo. Bom, então, agora a gente vai tentar colocar as mãos do lado das orelhas, um pouquinho mais para trás. E, outro detalhe, você pode rotacionar um pouquinho a sua mão. Quando você rotaciona um pouquinho a mão, os seus dedos apontando para fora, você tem uma facilidade melhor de trazer o seu cotovelo para dentro. Então, pensa nisso, tá? Você colocou a mão no chão, os dedos apontam um pouco para fora e assim você consegue trazer o seu cotovelo para dentro. Então, na mão assim é muito, é um pouquinho. Então a mão veio aqui atrás do ombro, ó. Vou abrir um pouquinho para lateral. Abrir um pouquinho, o cotovelo vem um pouco para dentro. Mesma coisa do outro lado, dedos um pouquinho para fora. Mãos estão aqui do lado das orelhas, um pouquinho mais para cima, depende do tamanho do seu corpo, você vai observar isso, ver onde é mais fácil. Levantou o seu quadril, inspirando. E inspira, levantou a cabeça, colocou a cabeça aqui no chão. Vai chegar o segundo momento. Inspire, estica os braços. E fica. 1, 2, 3, 4, 5. Joelhos para dentro, cotovelos para dentro. Encostou a cabeça. Vai subir de novo. Inspira, subir. 1, 2, 3, 4, 5. Expirou, desceu. Cotovelos para dentro. Joelhos para dentro. Expirou. Terceira e última. Inspirou, subiu. 1, 2, 3, 4,
5. Abraça um pouco suas pernas, massageia suas costas e lombar, balança para o ar, para um lado, para o outro. Pra frente, para trás. E daqui você tem uma cambalhota para trás, certo? Então vamos lá. Aqui não tem espaço, um pouquinho para frente. Vinyasa. Vai caminha ou salta. Senta. E você precisa compensar essa ponte, certo? E o compensar da ponte é a segunda postura depois que você senta, o Paschimottanasana. A primeira é Dandasana, né? A segunda é Paschimottanasana. Pegando o dedão, ou mão por cima do pé, ou mão na lateral do pé, ou para os mais flexíveis, pega o seu punho e envolve lá na frente. Mas o lance é, aqui não tem que ter aquela exigência, vamos lá para cima, vamos tentar, não é aquela mesma exigência que você faz lá no início. Aqui é simplesmente uma compensação, é o peso da gravidade agindo sobre as suas costas, certo? Você pode colocar a mão por cima, a mão lá na lateral, suga o abdômen, alongou essas costas, lembra disso? E expira, desce, deixa o peso da gravidade agir sobre as suas costas. 10 respirações daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inspira, alongou. Respira. Inspira, desmonta e faz o seu Vinyasa. Então, vamos lá conversar sobre o Vinyasa um pouquinho nessa história. Você terminou Setu Bandhasana, fez um Chakrasana, cambalhota, um Vinyasa, desceu em Chaturanga, inspira Urdhva Mukha, expirou Adho Mukha, cachorro olhando para baixo. Dali, Sapta, inspira, caminho salta, expira, deita. Deitou. Ashto, inspira e prepara a sua ponte. Preparar da ponte é o quê? Puxar os pés para trás, as mãos atrás das orelhas ou mãos entrelaçadas embaixo das costas, do quadril, ou pegando os tornozelos, certo? Expira. Nava, inspira, suspende. E aí você sobe. 1, 2, 3, 4, 5. Expirou, desceu, dasha. Nava, inspira, sobe de novo. São 3 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Dasha, expirou, desceu. Nava, inspira, sobe de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Dasha, expirou, desceu. Ekadasha, cambalhota para trás, Chakrasana, até a sua flexão. Dvadasha, inspira, Urdhva Mukha. Trayodasha, expira, Adho Mukha. Sapta, caminho salta, sentou de novo. Então isso significa o quê? Que o Urdhva Dhanurasana ele tem 13 vinyasas em meio vinyasa e 15 vinyasas contando em full vinyasa. Certo? Bom, próxima aula a gente vai dar a entrada nas inversões, certo? Inversões sobre o ombro, e aí a gente vai conversar com mais detalhes sobre isso. E compensa, certo? Depois da ponte, né? Então,
Isso, e aí compensa, o Vinyasa é o mesmo do Paschimottanasana. Tá bom? Fica aqui meu agradecimento por assistir essa aula, espero nos vermos em breve, um beijo grande e vou dizer tchau. Diga tchau. Tchau.